A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje faz referência à data de comemoração do Dia Internacional da Democracia, que ocorreu exatamente há uma semana atrás, na terça-feira da semana passada. O Dia Internacional da Democracia no Brasil foi celebrado pelo Senado e pelo Tribunal Superior Eleitoral, por um número grande de organizações não governamentais que defendem a democracia. Mas eu queria chamar a atenção para um documento que também tem relação direta com o tema, que foi escrito e preparado por 160 líderes da América Latina, entre os quais 21 ex-presidentes. Entre eles estava o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Ricardo Lagos do Chile e vários outros, né? Eles fazem um apelo que se denominou "A América Latina tem de agir rapidamente para salvar a democracia". Esse foi um documento preparado pelo Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, o IDEA, pela Fundação Fernando Henrique Cardoso e pela Fundação Democracia e Desarrollo do Chile. O documento dos líderes latino-americanos chama atenção para várias coisas muito importantes relativas ao estado da democracia neste momento da vida do continente latino-americano. Professor, quais seriam estes pontos? O primeiro deles diz respeito ao fato de que a democracia encontra um obstáculo extraordinariamente importante na realidade das enormes desigualdades que ainda existem no continente latino-americano. Desigualdades sociais, desigualdades econômicas, desigualdades culturais, e o documento chama atenção para o fato de que os riscos latentes que vieram à tona com a pandemia do Covid-19 mostraram não apenas a gravidade, o grau muito acentuado dessas desigualdades, mas mostraram que podem ocorrer novas situações que exatamente agravem o panorama e o grau de desigualdade existente no continente. Essa é a razão pela qual os líderes chamam atenção para o fato de que as lideranças políticas que estão no desempenho de funções de governo nesse momento devem ter muito cuidado no presente para não permitir que a América Latina viva uma nova década perdida. O segundo ponto extremamente importante que aparece no documento diz respeito exatamente ao papel do Estado. O papel do Estado foi fortalecido em face dos enormes riscos e também das possibilidades de ação em face da pandemia do Covid-19. Desse ponto de vista, os autores desse documento chamam a atenção para o fato de que é preciso manter o equilíbrio entre os poderes, de modo que o fortalecimento das responsabilidades e de maior ação do Estado não implique num rebaixamento ou eventualmente numa diminuição do papel e da autonomia que deve ter o Legislativo e principalmente a capacidade de acompanhar a aplicação das leis e o cumprimento da Constituição pelo Poder Judiciário. O terceiro tema importante tratado neste documento que eu estou discutindo diz respeito ao fato de que, na circunstância que nós estamos vivendo, torna-se estratégica a qualidade da informação que chega aos cidadãos. Informação sobre o funcionamento da política, informação sobre a responsabilidade dos líderes e o papel dos partidos políticos. É claro que os líderes chamam a atenção para os efeitos da revolução tecnológica que trouxe um papel tão importante das redes sociais, da internet, no funcionamento da democracia e inclusive no modo como os cidadãos acessam informações sobre o direito que eles têm. Mas chamou atenção também para o impacto das fake news. Desse ponto de vista, o documento chama atenção para o fato que é responsabilidade desse novo quadro de informações, por exemplo, chamar atenção para o papel das dimensões públicas do funcionamento do Estado. O apelo final feito pelos líderes autores desse documento vai na direção da necessidade da democracia enfrentar os seus problemas, os seus riscos e se renovar. A ideia é que estamos num contexto criado pela pandemia do Covid-19 que pode levar ao fortalecimento da política e não ao seu enfraquecimento, o fortalecimento da democracia. Mas para isso é preciso que os líderes ajam, tenham capacidade de enfrentar os grandes problemas, a exemplo dos déficits de representação que existe hoje nas democracias latino-americanas. Déficit de representação esse que particularmente diz respeito ao modo de funcionamento dos partidos políticos. Há um apelo muito claro para que os partidos se renovem, cheguem à população e de alguma maneira estabeleçam uma conexão entre representados e representantes. O documento é muito importante na direção de salvar a democracia
na América Latina, nessa fase tão difícil que vive o continente. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, o Brasil na campanha presidencial norte-americana. Embaixador, qual foi o objetivo da visita do ministro do Exterior Mike Pompeo e quais foram as críticas internas geradas? Na semana passada, o ministro do Exterior dos Estados Unidos, Michael Pompeo, visitou por algumas horas o Brasil e visitou o acampamento de refugiados venezuelanos em Boa Vista, em Roraima. O ministro Pompeo estava acompanhado do ministro do Exterior brasileiro, Ernesto Araújo. Deram uma entrevista conjunta com acusações de ambos a Maduro, a falta de liberdade, a questão democrática, acusando o Maduro de narcotraficante e denunciando a situação crítica da economia venezuelana. Essa visita do Mike Pompeo a Roraima fez parte de uma campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos. Nós estamos com menos de 50 dias para a eleição e em alguns estados a eleição está muito apertada. A Flórida é um desses estados em que a eleição está apertada e com a presença de venezuelanos, de cubanos na Flórida, era muito importante um gesto do governo americano, do Trump, nessa área. Aí o Mike Pompeo veio ao Brasil, foi à Colômbia, visitou a Guiana, o Suriname, e falou muito sobre a situação interna e a necessidade do governo Maduro sair. Como era previsível, a visita do Mike Pompeo, acompanhada e organizada pelo Itamaraty, gerou muitas críticas internas. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, com o apoio de ex-chanceleres, criticou muito a visita, disse que o Brasil tinha que preservar a estabilidade da fronteira e o convívio pacífico com os países vizinhos, em vez de atacá-los, que o Brasil e o Itamaraty deveria seguir o que está incluído no artigo 4º da Constituição, a não interferência, a solução pacífica de controvérsias, e que essa a ação do Itamaraty, recebendo, no meio da campanha eleitoral, o ministro do Exterior americano, não condiz com a boa prática diplomática e afronta as tradições de autonomia e altivez de nossa política externa e de defesa. Evidentemente, a nota do presidente da Câmara gerou a reação do Itamaraty. Além do presidente da Câmara, o senador Theomário Mota também fez uma carta ao presidente da República, Bolsonaro, denunciando a visita e informando que, pelas repercussões negativas para o seu Estado, ele iria até pedir o impeachment do ministro Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo reagiu também por nota, uma nota bastante dura, dizendo que as afirmativas do Rodrigo Maia continham informações insuficientes e interpretações equivocadas, que a defesa da segurança do povo brasileiro, que o Rodrigo Maia diz ameaçada, é muito importante, e que ele está fazendo isso quando ataca e pede a saída de Maduro, porque o regime de Maduro, segundo Ernesto Araújo, está solapando a democracia na América do Sul. E que, se nós nos calássemos, seria
um silêncio cúmplice com a situação na Venezuela. E lembrou o que ele chama de triste história de 1999 a 2018, com a subserviência ideológica em relação à Venezuela. Lembrou as doações dos Estados Unidos e diz que o artigo 4º estava sendo cumprido porque estavam sendo atacados os direitos humanos. Tinha orgulho, diz o Ernesto, com orgulho de se aproximar dos Estados Unidos, e termina dizendo que só teme a parceria com os Estados Unidos quem teme a democracia. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, há algumas semanas, o ensaio clínico da vacina de Oxford foi temporariamente suspenso porque uma pessoa do estudo no Reino Unido adoeceu com o diagnóstico de mielite transversa. O que é mielite transversa? Olha, a mielite transversa é uma condição neurológica relativamente rara, causada por uma inflamação focal em um segmento da medula espinhal. Geralmente os pacientes apresentam um quadro de fraqueza muscular rapidamente progressiva, envolvendo ou as duas pernas ou os 4 membros, dependendo do nível da medula espinhal em que ela acontece, déficits sensitivos e associado à disfunção dos esfíncteres, dificuldade para urinar e para evacuar. Geralmente os déficits são bilaterais, porque existe uma inflamação que pega todo um segmento da medula espinhal, mas esse déficit pode ser parcial ou assimétrico, sendo pior de um lado. A duração da condição geralmente pode ser desde 3 a 6 meses, com a recuperação completa, mas alguns pacientes podem ficar com sequelas incapacitantes permanentemente. Em geral, 1/3 dos pacientes se recupera completamente, 1/3 fica com algum grau de incapacidade e 1/3 fica bastante incapacitado, com uma sequela importante. Sendo que as principais sequelas desse quadro são quadros de paraplegia, ou seja, dificuldade para mexer as pernas, e disfunções esfinterianas, dificuldade para urinar, retenção urinária e para evacuar. Quais são as causas que levam à mielite transversa? Olha, a mielite transversa está associada dentro do contexto das doenças neuroinflamatórias ou neuroimunológicas, Ela pode estar incluída dentro do contínuo de uma doença neuroimunológica mais disseminada, como a esclerose múltipla ou a neuromielite óptica, ou eventualmente ser uma complicação de quadros infecciosos virais e bacterianos. Mais recentemente foram descritos alguns casos associados à Covid-19, com uma complicação da infecção pelo SARS-CoV-2. E mais raramente, a mielite transversa pode ser uma complicação de vacinas, Daí a importância do segmento a longo prazo, o segmento bem adequado e bem rigoroso dessas novas vacinas que estão sendo testadas para a Covid-19. É importante, portanto, tranquilizar a população que essas complicações neurológicas de vacinas são eventos muito raros e que para uma vacina ser aprovada para uso clínico na população, ela tem que passar por todo esse processo rigoroso de avaliação de frequência e gravidade das complicações, E é justamente por isso que leva algum tempo para que uma vacina seja aprovada para uso populacional. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, o tema desta semana é o combate ao cigarro. Vamos falar da DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Dia 19 de setembro foi a data de nascimento do professor José Rosenberg. Quem foi José Rosenberg? Foi quem me iniciou na luta antitabágica. Ele foi um dos pioneiros nessa luta e hoje nós somos apenas 9% de fumantes no país graças a pessoas como ele. Eu o conheci com 90 anos e ele viveu até os 94 e nesses 4 anos eu tive a oportunidade de conhecer a sua luta. E
o Rio de Janeiro instituiu nesse dia o Dia Municipal da DPOC. O que é DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica causada pelo tabaco. Então, é uma limitação do fluxo de ar provocada pela inflamação do pulmão a toxinas inalatórias frequentes aí na fumaça do cigarro e também até na poluição. Esses sintomas do paciente são tosse produtiva, falta de ar, que vem se desenvolvendo, levando muitas vezes até a morte. Quem morreu de DPOC? Chico Anísio. Chico Anísio teve um infarto e aí viu que tinha já uma doença progressiva pulmonar e ele há um vídeo dele dizendo o seguinte: eu faria tudo de novo, mas não fumaria, porque o cigarro acabou com 40% do meu pulmão. Isso falado por ele. O sofrimento dele no final da vida foi muito grande, várias internações, falta de ar, etc. Dr. Lotufo, conta pra gente, o que acontece com o pulmão de quem fuma, hein? O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que o cigarro produz uma bronquite crônica no pulmão. Essa bronquite pode ser detectada até clinicamente e produz também um enfisema pulmonar. Esse enfisema pulmonar é a destruição dos alvéolos e acarreta na fibrose pulmonar. Então veja, 24 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm limitação de fluxo de ar, já tem uma bronquite crônica, das quais metade, 12 milhões, já tem o diagnóstico de DPOC. O grande problema é que as pessoas só nos procuram para parar de fumar em torno dos 40 a 50 anos de idade. E aí elas já fumaram mais de 20 cigarros por dia durante mais de 20 anos. Então a chance de lesão pulmonar é grande. Então mais ou menos 15% dos fumantes desenvolvem essa doença. Você vai pensar, 15% é pouco, mas se você fosse pegar um avião que tivesse na porta escrito 15% de chance de cair, você pegaria esse avião? Então por que a gente fuma, não é verdade? Então lembre-se que há também um fator genético importante. Se você tem parentes na família, pais, avós, tios ou tias ou mães que faleceram com doença pulmonar crônica, com bronquite crônica causada pelo cigarro, geralmente, cuidado. Pare de fumar enquanto é tempo e se você tem isso na família, não comece a fumar porque a chance de você desenvolver uma doença dessas aumenta em 10 vezes. Parar de fumar é fundamental no tratamento e na prevenção da doença pulmonar obstrutiva crônica. Tanto cigarro quanto maconha podem produzir essa doença. Seja esperto, 15% de chance é muita coisa quando é você. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo.